Muito boa hora para você, eu sou Rodolfo Pascoal Turola, sou advogado e professor e esse é 1 Minuto Direito, o programa onde você fica um pouco mais inteirado sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo jurídico do Brasil e, por que não, do mundo também algumas vezes. Nos últimos programas, o que eu tenho feito? Eu tenho pegado os grandes julgados, as coisas mais importantes que têm acontecido ali, principalmente nos casos de direito de família, e a gente tem comentado essas notícias aqui, mas eu percebi que o ramo de fofoca é um ramo que vem crescendo muito, tanto no Instagram quanto no YouTube. Enfim, é um ramo que sempre foi um ramo bem sucedido no Brasil, mas que de uns tempos para cá tem aumentado esse sucesso. E eu decidi entrar também aqui no ramo da fofoca, fazer uma fofoca jurídica, porque vamos falar a verdade também, né? O processo, ele é um pouco sobre fofoca também, né? Um pouco sobre falar da vida das pessoas e como você entende ali a vida das pessoas. E, lógico, você não vai publicizar isso na internet. Aliás, na grande maioria das vezes você não vai fazer isso, se bem que tem muitos advogados que acabam fazendo, mas a gente tem um pouquinho de fofoca também. Então, eu resolvi pegar muito um caso muito didático para algumas questões do nosso cotidiano e que eu acho que vale a pena trazer aqui, porque vai ser um exercício de reflexão, não só um exercício de reflexão jurídico, mas vai ser, para além de um exercício de reflexão jurídico, um exercício de reflexão filosófica sobre alguns princípios jurídicos. Então, tanto para advogado quanto para quem não é advogado, quando você começa a entender o sistema de justiça, começa a entender como esse sistema de justiça ele está intrinsecamente ligado com os nossos regramentos sociais, com os nossos princípios mesmo sociais enquanto humanidade, você percebe que esse sistema de leis ele está concatenado com uma ideia maior. E aqui no Brasil essa ideia maior ela está sempre contida na Constituição. Então nós vamos entender como a nossa Constituição cidadã ela vai proteger algumas questões, alguns direitos muito sensíveis, como o direito à liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo vai responsabilizar as pessoas em relação ao que elas dizem. E isso é muito importante que fique claro. Então eu vou usar esse caso didaticamente para que a gente consiga discutir essas questões. Que caso é esse? Eu sou um grande admirador do trabalho do Bento Ribeiro. Bento Ribeiro, que já trabalhou na MTV, enfim, né, trabalhou... deixa eu ver, tem aqui os programas que o Bento Ribeiro trabalhou, depois eu vou acabar falando para vocês, mas trabalhou na MTV, hoje tem um canal no YouTube, enfim, é um cara engraçado. É um cara engraçado, é um humorista. Eu digo que o Bento Ribeiro é o humorista do cotidiano. É um cara engraçado, um cronista humorístico do cotidiano para algumas questões. E o Marcos Mion, que hoje é um apresentador de televisão da Globo, né? Quer dizer, atingiu o auge para alguém que fez da vida a comunicação, principalmente a apresentação de programas. Então, se você está na Globo, você está no auge. Você está no maior lugar onde um apresentador brasileiro pode chegar. Em termos de exposição, em termos de condições. Então ali é um apresentador que tem ideias. Óbvio que essas ideias sempre passam pelo crivo da Globo ali. Então você sempre tem a possibilidade daquela ideia não ser necessariamente aceita. Mas você tem recursos ali para fazer suas ideias fluírem, tá? E chegou na Globo, teoricamente você tem todos esses recursos. Então o Marcos Mion é um apresentador muito bem sucedido no que ele se propôs a fazer. Vamos lá, o que aconteceu? O Bento Ribeiro e o Marcos Mion trabalharam juntos na MTV. E segundo o Bento Ribeiro, isso num vídeo que o Bento Ribeiro fez lá em 2025, e isso é uma questão importante também, em junho de 2025, o Bento Ribeiro começou a relatar algumas coisas que ele tinha sofrido na MTV em relação ao Marcos Mion. Então, basicamente, o Bento Ribeiro falou assim, ó, se você era amigo do Marcos Mion e puxava o saco do Marcos Mion, tá beleza, tá massa.
as pessoas iam gostar de você e o Marcos Mion ia gostar de você, na realidade, né? O Marcos Mion ia gostar de você. O Marcos Mion, ele ia... não ia te sacanear, não ia te zoar, não ia fazer nada. Agora, se você não puxasse o saco dele, ele ia ficar sentidinho com você e ia começar a te sacanear, te sacanear, te sacanear o tempo inteiro. Então, essa questão da sacanagem em si estava sempre atrelado a você puxar ou não o saco do Marcos Mion. E aí o Bento Ribeiro relata uma série de coisas, inclusive de cunho homofóbico, que na época existia ali a conversa de que o Bento Ribeiro era gay. Então tem vídeo do Marcos Mion, no programa do Marcos Mion, junto com uma outra galera, chamando o Bento Ribeiro de viadinho. Enfim, o Bento Ribeiro relatou isso aí e depois voltou a falar sobre algumas dessas questões no Pânico, no programa Pânico. O Marcos Mion não gostou muito. O Marcos Mion não gostou muito e apresentou uma queixa-crime contra o Bento Ribeiro para que o Bento Ribeiro apagasse aquelas postagens, para que o Bento Ribeiro fosse impedido de falar sobre o Marcos Mion e sobre esse tema em vídeos futuros e processando, querendo que o Bento Ribeiro seja processado pelo crime de calúnia e difamação, pedindo aí o segredo de justiça em relação a esse caso. Aqui já começam alguns pontos que daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais. A justiça concedeu o segredo de justiça nesse caso. Eu tô assim com muita curiosidade para ler qual foi o motivo desse deferimento. Porque o processo no Brasil, em regra, é público. O segredo de justiça é só para caso específico. Se lida com menor de idade, se lida com um tema mais sensível. Agora, porque o outro falou do outro no local de trabalho, sabe? Para que segredo de justiça? Não entendi. Tomara que isso caia já já, né? Eu, inclusive, se fosse advogado Bento Ribeiro, representaria já para cair, né? Já fala, não, segredo de justiça não, todo mundo, deixa todo mundo ficar sabendo aí o que o cara tá alegando. Segredo de justiça nada. Mas negou o pedido do Marcos Mion para que o Bento não pudesse falar sobre esse caso, porque isso configuraria censura prévia. Enfim, tirando aí o segredo de justiça, achei que foi uma questão bem conduzida até agora. Mas vamos lá. Aqui é um canal jurídico, então nós precisamos falar de direito, dessa ciência maravilhosa que é a ciência jurídica. Então, basicamente, o que o Marcos Mion está dizendo, e a gente não consegue ter muita certeza porque tem segredo de justiça, sabe-se lá por quê, curioso aí para saber por quê, é que o que o Bento Ribeiro tem feito tem afetado a sua honra. Então ali nós entramos tudo dentro da seara dos crimes contra a honra. Esses crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, eles são tipos penais diferentes e que normalmente as pessoas confundem uma coisa com a outra. Tá? Então o primeiro ponto aqui, para a gente entender esse caso legal mesmo, é você entender os crimes contra a honra numa perspectiva um pouco mais aprofundada, tá? Então, vamos lá. O crime de calúnia, que está tipificado no artigo 138 do Código Penal, ele versa o seguinte: acusar alguém falsamente de ter cometido um crime específico. Presta atenção no específico. Por quê? Porque se você está dizendo que alguém te caluniou, você, nessa peça que você vai entregar para representar, vai apresentar a queixa-crime lá, você precisa discriminar o que a pessoa fez. E você precisa discriminar qual é o crime que aquela pessoa cometeu. Por que eu tô falando isso? Porque daqui a pouco a gente vai discutir como as pessoas, como o Bento Ribeiro pode se defender, e isso pode ser uma tese de defesa, a depender de como os advogados do Marcos Mion trabalharam essas questões. Como diria o Bento Ribeiro, não é mesmo? Não é mesmo?
Precisa. Precisa você ter uma conduta, aquela conduta tem que estar concatenada com o tipo penal. Tem que estar certinho ali, senão não tem crime. Certo? Mas enfim, sobre o crime de calúnia então, é imputar falsamente crime a alguém. E crime não é elemento subjetivo, crime é elemento objetivo, tá lá no Código Penal. Se não tá escrito no Código Penal, não é crime, ponto. E se a conduta que a pessoa teve não se amolda ao tipo penal, também não é crime, ponto. Porque não tem crime se não tá no Código Penal. Essa é a grande questão aqui, tá? Pena, 6 meses a 2 anos 6 meses a 2 anos de prisão, detenção e multa. Mais multa, certo? Difamação. O crime de difamação, artigo 139 do Código Penal, diz que atribuir um fato que mancha a reputação de alguém, mesmo que aquele fato não seja crime, é difamação. Então, ó, atribuir um fato a alguém, mesmo que não seja crime. Aqui a gente pode falar, por exemplo, de uma traição, né? De uma traição. Vamos supor que você trabalha aí com um fulano aí, e esse fulano fala que você anda traindo o seu marido, sua esposa. E, enfim, tanto faz se é verdade ou não em relação à difamação. Pode até ser verdade, mas não faz diferença. Não faz diferença. Nesse caso. Na calúnia a gente vai ver que faz. Mas nesse caso não faz a menor diferença. Isso é uma difamação. Você está imputando um fato àquela pessoa que mancha a reputação dela. Então, neste caso, você está incorrendo no crime de difamação, certo? Ou a injúria, que está lá no 140 do Código Penal, que é xingar ou atribuir uma qualidade negativa, que é ali uma simples opinião e não um fato. Então, chamar alguém de otário, chamar alguém de imbecil, chamar alguém de burro, isso é uma injúria, correto? Então, aqui nós temos os 3 tipos de crimes contra a honra. Cada um deles com um verbo ali, né? Uma ação no tipo penal, que você tem que ter uma ação no mundo fenomênico da pessoa para que, se amoldando ao tipo penal, aquela pessoa possa ser acusada, processada e culpada ou não de um crime. Esse é muito basicamente o caminho aí que a pessoa vai percorrer antes de ser presa ou condenada a qualquer coisa. Correto? Vamos lá. Agora vamos aplicar essas 3 teses ao caso concreto, tá? Primeiro caso, a questão da calúnia. O que o Marcos Mion poderia estar... E tudo aqui a gente está falando poderia estar alegando porque a gente não tem acesso ao caso, tá? O que o Marcos Mion poderia estar alegando em relação à calúnia? Falando, ó, ele está dizendo que eu cometi assédio moral no meu trabalho, quando eu tratava ele mal, o Bento Ribeiro. E, além de tudo, está dizendo que eu sou homofóbico, certo? Porque se ele está dizendo que eu falava sobre a orientação sexual dele, ele está dizendo que eu sou homofóbico, e homofobia é crime. Então ele está me caluniando. Mas aqui, nesse caso específico, e é uma coisa que aqui na calúnia a gente tem que prestar atenção, existe um instituto que se chama exceção da verdade. Nesse caso, por um exemplo, Marcos Mion está dizendo ali que está sendo caluniado e que não está gostando e pedindo uma série de medidas. Aí o Bento Ribeiro vem com a defesa do Bento Ribeiro. Nem sei, o Bento Ribeiro falou inclusive que não tem advogado, hein? Bento Ribeiro, olha essa análise aqui do seu caso, hein? Análise boa, análise técnica, 0 bala. Manda pro seu advogado aí, se agora você tiver, certo? Enfim. O Bento Ribeiro pode dizer assim, falar, excelência, ok, é verdade, eu falei mesmo que ele estava fazendo isso, mas eu tenho como comprovar o que ele estava fazendo, excelência. Eu tenho como comprovar e eu vou comprovar. E aí, vai lá e anexa essas provas do processo. O juiz vai deixar de apurar essa calúnia e vai começar a apurar a conduta do autor da ação. Então, nesse caso, como o Bento Ribeiro tem até vídeo que foi transmitido pela MTV dos caras do Marcos Mion chamando ele de viadinho, 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 é assim,
É quase uma prova de que aquele crime ocorreu mesmo, né? Caso nem era esse tom que o Bento Ribeiro estava usando, né? Era um tom mais humorístico, que também vai ser uma base argumentativa. Mas isso também é usado como exceção da verdade. Falou, tudo bem, mas era verdade. Como é que você não posso falar da verdade? De coisas que eu vi da minha memória? Então aqui, o crime de calúnia eu já acredito que se afasta, tá? Não acho temeroso assim. Difamação. A difamação, aí, na seara penal, eu também vejo pouca possibilidade de de uma condenação em relação à difamação, tá? Também vejo pouca possibilidade. Mas, na seara civil, pode até ser que rolasse ali uma indenização, sei lá, né? Um pedido de desculpa público. Pode ser que, no final das contas, até as duas partes resolvessem fazer isso. Mas na seara penal, eu acho que não. E nós vamos entender daqui a pouco por quê. Por conta do prazo decadencial. Mas nós vamos chegar lá. O que acontece? A difamação, ela não tem a exceção da verdade que a calúnia tem. Então, quando você está ali falando de alguém publicamente e você imputa fatos difamatórios a essa pessoa, o que são fatos difamatórios? São os fatos que você imputa a uma pessoa uma ação ou uma qualidade ou alguma coisa ali que não é crime, mas que vai manchar a reputação dessa pessoa, e aí nós estamos falando de difamação. A difamação, ela, mesmo que ela seja verdade, se aquela publicidade causa de fato uma mancha na reputação da parte, você tem uma possibilidade de ser julgado procedente isso, tá? Isso no caso da difamação. Acontece que aqui nós temos uma questão nós temos uma questão que a gente precisa analisar com um pouco mais de calma. Nós vamos chegar lá, tá? Mas só aqui complementando. O Bento Ribeiro, ele estava fazendo uma análise pessoal do caso. Estava narrando ali uma análise pessoal, estava fazendo uma análise do coração, né? Falando de coisas que ele viveu. E de coisas que ele sofreu, coisas dele, coisas que ele viu. Ele não estava fazendo ali não tá fazendo jornalismo, ele não tá fazendo um dossiê, ele não tá fazendo, ele tá falando das próprias memórias dele. Então ali o tom não foi um tom difamatório, foi um tom de vivência. Foi um tom de relato. Agora, a pessoa não pode mais relatar o que ela mesmo viveu no ambiente de trabalho? Isso inclusive enseja um novo conceito, que inclusive foi um colega que trouxe, agora eu não me lembro o nome do colega, mas depois eu vou lembrar, e eu falo, que se chama chilling effect. O que significa isso? Que quando você pune alguém por falar de uma conduta inapropriada de uma pessoa do trabalho, ou do chefe, ou dentro da família, você cria um espaço em que a vítima se sente menos propensa a delatar esses casos, menos propensa a denunciar esses casos. Isso é o chilling effect, né? Então as vítimas, não é mesmo? Como diria Bento Ribeiro. Então as vítimas, elas deixam de denunciar esses casos porque elas sabem que elas vão ter problema depois, mesmo que elas tenham razão. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a indenizações por difamação, e aí não só a indenização civil, né, mas também a punição penal. Isso é muitíssimo importante que aconteça. Bom, agora que nós já temos um resumo bem legal assim sobre o caso, inclusive com questões técnicas, jurídicas, eu gostaria de falar para vocês aqui 7 teses de defesa que nós poderíamos usar aí para o Bento Ribeiro, tá? Porque eu gosto mais do Bento Ribeiro do que do Marcos Mion, então não vou ajudar os advogados do Marcos Mion com as minhas teses maravilhosas e mirabolantes na minha cabeça. Vou ajudar os advogados do Bento Ribeiro com essas teses maravilhosas e mirabolantes na minha cabeça.
Que nesse caso nem são tão maravilhosas e mirabolantes assim, são todas teses bem tranquilas e bem práticas aqui. Bom, vamos lá. Primeira tese, a tese da decadência. Tá? Os crimes contra a honra têm 6 meses de decadência. O que é decadência, né? A partir do momento que você tem um fato criminoso ali, quando é de uma ação penal privada, que são aquelas ações onde a vítima precisa representar e apresentar a queixa-crime, né? Ela precisa dizer que quer que aquele processo continue, a própria vítima, existe um prazo em que a vítima fica sabendo desse crime, fica sabendo quem é o autor desse crime, até onde ela deve apresentar a queixa-crime. Se esse prazo se esgota, ela perde o direito de apresentar a queixa-crime. Tá? Por quê? Porque a ação ela não pode gerar efeitos eternos no tempo. Então, uma hora aquela responsabilidade ela tem que acabar, né? A responsabilidade pelo que você fala ou deixa de falar, tá? Então, nos casos de crime contra a honra, são 6 meses. Se o vídeo estava lá, foi publicado em junho de 2025, se o vídeo foi publicado em junho de 2025 e a queixa-crime foi apresentada agora, daí esse prazo já passou. Passou quase um ano, mais de um ano desse prazo. Então eu alegaria a decadência. Falar, Senência, não tem como. Ainda depois que o Marcos Mion alegue por um exemplo, falar, não, mas eu só fiquei sabendo agora. Aí você vai falar, não, calma, Marcos Mion, pelo amor de Deus. Vídeo do YouTube com mais de 230 mil views. O cara foi na Jovem Pan, o cara foi num monte de lugar falar, um monte de podcast falou, um monte de gente repercutiu. Você só viu agora? Para, né? Não. Você já sabia antes. Você já sabia antes. Não sabemos por que você esperou até agora para tomar uma atitude. Mas você já sabia antes. Então calma lá, né? Fora que esses caras, eles têm assessores de imprensa, né? Qualquer pessoa que fala deles ali, que tem qualquer relevância, uma relevância mínima, eles ficam sabendo. Eles ficam sabendo. Meu Deus, né? É YouTube. Então eu alegaria a decadência. A segunda aqui é inépcia e falta de justa causa. A inépcia da inicial, por quê? Mas isso aqui, para ter certeza dessa tese, a gente ia ter que ter... coisa linda. Nós teríamos que ver o processo. Ler o processo. Ler a inicial. Para ver se tem aquilo que nós já falamos lá no começo do vídeo. Se tem tudo pormenorizado, o que o Bento fez, o que o Bento falou, e se tá tudo concatenado com o tipo penal, tudo certinho. Porque se não tiver, a gente já pede inépcia da inicial, já pede para arquivar e acabou. Dependendo do que acontecer, pede até indenização. Só que precisa ver certinho se tem ou se não tem essa explanação na inicial. E para ver isso, você precisa de acesso ao processo e nós não sabemos por que nós não temos acesso a esse processo. Está em segredo de justiça. A terceira tese é a tese da atipicidade subjetiva. Bom, vamos lá. Os crimes contra a honra, principalmente o crime de calúnia, exige o dolo específico. O que é o dolo específico? Eu especificamente quero imputar este crime a esta pessoa. Tá? Então, eu vou dizer que o fulano Y roubou a minha bicicleta. Está percebendo? Eu imputei uma ação, um crime a um autor. Ponto. Aí eu estou caluniando. Tá? Aqui, em nenhum momento vem o Bento Ribeiro dizer o Marcos Mion foi homofóbico comigo, ou o Marcos Mion cometeu crime de assédio dentro do... Não. Ele estava simplesmente contando a vivência dele. E aqui nós vamos gastar um pouquinho o latim para falar o seguinte para vocês. O ânimos da ação faz diferença aqui, tá? Então, por que eu estou falando isso? Qual é o meu ânimos? Qual é a minha intenção? Por que eu estou falando isso? Por isso a atipicidade subjetiva. Porque na análise subjetiva, a fala do Bento Ribeiro não teve ânimos calunioso em relação ao Marcos Mion. Não imputou crime nenhum ao Marcos Mion.
O ânimos da fala do Bento Ribeiro foi o ânimos que nós dizemos ânimos jocande. É o ânimos do tom humorístico. É o ânimos do tom jocoso, engraçado. Ou do ânimos narrande. Eu estava narrando uma experiência pessoal, mas jamais com o intuito de difamar. Então aqui, por falta de dolo específico, nós apresentaríamos a atipicidade subjetiva desses crimes relacionados ao Bento Ribeiro. Essa é a nossa terceira tese. A nossa quarta tese, aqui uma tese, nós já exploraríamos um tema muito mais amplo, que é a questão da liberdade de expressão, tá? E da proteção ao humor, que tem dentro dos espectros da liberdade de expressão, a proteção ao humor, ela goza inclusive de proteção especial, de questões especiais, porque o humor, ele já vai muitas vezes ensejar essa cutucada. Isso aí é o que a gente mais vê na internet. Pega aí celebridades, tanto celebridades de televisão, de música, tal, futebol, quanto celebridades políticas. Tem o tempo inteiro alguém fazendo piada com eles, de alguma maneira. Porque isso é uma questão cultural. É dessa maneira que essas pessoas, elas ganham o ônus, que é viver dessa maneira, né? Viver tendo que escutar determinadas coisas que uma pessoa comum como eu não precisa escutar, uma pessoa comum aqui, como a maioria das pessoas do cotidiano não precisa escutar, mas ao mesmo tempo ela tem o bônus de que ser uma pessoa pública te dá direitos, te dá benefícios, te dá lucros. Então, para uma pessoa pública, essa régua de tolerância em relação a comentários é sempre um pouquinho relativizada. Nesse caso, o Bento Ribeiro, em relação à liberdade de expressão, aqui nós estamos falando de uma questão muito mais profunda ainda. Porque ele está narrando uma vivência dele. Além do que, ele narra com um tom humorístico. E aqui, eu quero que fique claro que não se defende que a liberdade de expressão ela é absoluta. Ela não é absoluta, tá? Nós temos 2 raros institutos absolutos no direito brasileiro. O resto, nada é absoluto. Como a liberdade de expressão também não é. Mas, neste caso, e em quase todos os outros, isso aqui também é uma aula. Olha só que maravilha. Num vídeo só, eu vou ajudar Mion, Bento Ribeiro e Monark. Olha que trio de ataque, hein? Meu Deus, imagina. Podcastzinho com os 3 ia ser sucesso mundial, cara. Mundial. Ô, Flow, vocês estão perdendo. Eu sei que o Monark e o Flow não pode mais, mas eles estão perdendo. Faz um programa com esses 3, cara. Tudo bem que o Mion agora o passe dele tá muito caro, né? Mas depois que começou a sair essa treta dele falando dele querendo processar o Bento Ribeiro, processando o Bento Ribeiro, na realidade, agora ele já tá perdendo um pouco, já tá começando a ficar um pouco mais barato. Uma hora vocês vão conseguir. Pensa bem nesse programa. Mas olha só, a liberdade de expressão, como não é absoluta, ela sempre vai garantir que você fale. Mas ela não garante que você não vai ser responsabilizado pelo que você fala. Ao contrário, a Constituição ela vai instar a liberdade de expressão e vai dizer que o anonimato é vedado, justamente para você se responsabilizar pelas coisas que você fala. É essa a questão. E aqui é isso que nós estamos discutindo. É nessa seara a liberdade de expressão. Falou, liberdade de expressão, bacaninha. Só que o que ele falou não atingiu honra, e o que está se imputando crime, se for de fato um crime, aconteceu. Então não é crime de calúnia. É essa a linha de raciocínio. Olha que coisa maravilhosa. Então você pode falar o que você quer? Pode. Agora, depois que você fala o que você quer, nasce a responsabilidade do que aquela sua fala produz.
Ó, que pensamento lindo. Fazer um corte que sair. Outra questão também que eu falaria era a questão do assédio judicial. Aqui é uma tese um pouco mais... não sei, nem se eu usaria no caso concreto. Mas o que acontece, tá? Assédio judicial. O Bento Ribeiro falou que não tem nem advogado, coitado. Eu também não acredito nessa situação paupérrima do Bento Ribeiro, assim, tá? Bom, longe de mim também julgar, mas eu não acredito que ele seja tão pobre assim, que ele não possa contar com advogado, e mesmo que ele seja, ele pode ou se dirigir à defensoria pública da cidade dele, e caso a cidade dele não tenha defensoria pública, pode se dirigir ao AB para dizer lá que está acontecendo aquilo com ele. E caso seja só no caso penal, se ele não dizer nada, quando ele for intimado, ele vai ser intimado a colocar um advogado no caso. Ele pode dizer ali para o oficial de justiça que ele não tem condição de ter um advogado. E aí a justiça pública vai colocar um advogado para ele. O juiz vai pedir para ser nomeado um defensor público ou um defensor público do convênio da OAB, que é um advogado aí que vai defender ele. Então, sem advogado, o Bento Ribeiro não vai ficar também, né? Chorando muito também, pelo amor de Deus. Calma lá, né? Tenha também um pouco de dignidade. Mas a questão é a seguinte. O Bento Ribeiro tá falando que não tem nem advogado. E o Marcos Mion, por certo, tem dinheiro para contratar os melhores escritórios de direito do Brasil e do mundo, caso ele quisesse. Mas talvez não adiantasse muito nesse caso, talvez tivesse que ser um melhor do Brasil mesmo. Então, aqui, qual que é a nossa tese? Falar, excelência, olha só que coisa. Nós estamos falando de um programa, de um canal que tem 100 mil seguidores, se tem 100 mil seguidores, certo? Contra uma estrela global, no sentido de ser da Rede Globo, que está processando esse cara aqui por esses motivos mínimos. O que ele quer com esse processo não é vencer esse processo, mas é pressionar o Bento para que ele não fale mais. É indiretamente fazer com que o Bento seja tolhido da sua liberdade de falar sobre as experiências que ele mesmo teve. Olha que coisa bonita também. Então isso talvez seja uma tese que eu usaria. A sexta tese é a tese da exceção da verdade, que nós já falamos aqui em relação à calúnia, certo? E a sétima tese é o efeito inibitório, que também nós já falamos do chilling effect. Então, que, poxa, se você... Isso aqui para difamação, né? Falar, ó, se você condena por difamação um cara que falou sobre uma situação que ele passou no ambiente de trabalho, você está desestimulando todas as vítimas que passam por situações ruins no ambiente de trabalho a denunciar seus agressores. Então, é um desserviço da justiça, caso aconteça isso. Então, essa seria a tese. Pessoal, então, basicamente aqui, nós chegamos à conclusão de que uma condenação penal é muito, assim, a possibilidade da condenação penal é muitíssimo baixa. Muitíssimo baixa. Pode ser que numa seara civil possa acontecer coisas mais desagradáveis para o Bento Ribeiro. Mas na seara penal, no meu entendimento, é até pior para o Marcos Mion, né? Porque isso afeta a reputação dele mais do que o próprio processo. Então, se eu sou advogado do Marcos Mion, e eu falei que eu não ia ajudá-los, mas agora eu ia falar, Marcos, chega na sua mansão, pega a sua água com gás, senta na sua piscina com borda infinita, vai na sua sauna, curte a sua família e esquece o Bento Ribeiro. Porque não compensa pra você ficar pensando nisso. Vai ser pior pra você mais pra frente, provavelmente. E se eu sou advogado do Bento Ribeiro, eu já falo, então vamos agora, vamos descer pro play. Vamos ver quem tem mais garrafa vazia pra trocar. Quer segredo de justiça? Não, segredo de justiça por quê? Tem segredo de justiça aqui não? Aqui nós vamos falar tudo às claras. Já pedia pra liberar tudo aí, esses processos pra todas essas páginas de fofoca maravilhosas. Dieguinho, Chico Barney, Bárbara Sarini, pra tudo. Galera do Muca.
Pra todos esses caras poder falar do processo. Dava entrevista pra todo mundo. Falava, não, vamos dar entrevista, vamos falar disso aí, vamos capitalizar em cima disso aí. O cara não quis te zoar? Agora nós vamos capitalizar em cima disso aí. Enfim, pessoal, sempre lembrando, tá? Novamente, esta análise é uma análise feita com base em relatos que nós temos da imprensa, tá? Eu não tenho, ninguém tem acesso ao processo, tá? Então é tudo análise, tudo concatenação que nós estamos fazendo assim da cabeça, tá? Então, lógico, quando nós tivermos mais informações, provavelmente eu venho aqui e faço um novo vídeo. Mas por enquanto o que nós temos é isso, belezinha? Bom, tamo junto e até amanhã.